Olá pessoal, bem-vindo aí a mais uma aula sobre progressão geométrica, né? Gostaria que vocês aí compartilhassem, né, nosso vídeo, caso vocês gostem. Caso não gostar também vocês compartilham do mesmo jeito, para que a gente possa levar mais informação a mais pessoas, né? Não esqueça de deixar seu comentário e se inscrever, né, em nosso canal para estar sempre recebendo, né, as atualizações que acontecem aí de forma semanais. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre representação genérica de um APG, né? Do mesmo modo que vimos o estudo, né? No estudo de PA é importante também representar um APG genericamente. Então a gente começa aqui com a sequência, né, de um APG de 3 termos, de razão Q, para quaisquer valores x, né, x e q. Então, para qualquer valor x e q, é esse tipo de representação aqui, x vezes q e x ao quadrado. A mesma coisa que a gente vê vendo, né? Quando você coloca lá uma PA, o primeiro termo, né? Botar aqui 3, aí eu boto a razão 2, então você vai ter aqui 3 vezes 2. Aí esse termo já vai ser o quê? 3 vezes 2 ao quadrado. E assim sucessivamente. Aí o próximo vai ser ao cubo e assim, né, por diante. A outra forma de ter a sequência, né, é a sequência x sobre q, né? Lembrando que q é a razão x vezes q. É um APG de 3 termos com razão q, com q diferente de zero, mais adequada quando se pretende determinar um APG de 3 termos, conhecendo o produto delas. Ó, já tem uma outra informação aqui que a de cima não trazia, né? Mas a gente vai olhar os exemplos, certo? Só para a gente trabalhar um pouquinho a definição, para na hora que a gente estiver falando aqui, vocês tenham ciência de onde foi que veio. A outra sequência é x, né? X vezes q, x ao quadrado, x aqui ao cubo. É um APG de 4 termos, né? De 4 termos, 1, 2, 3, 4. O que mais? E termos e razão Q, né? Para qualquer valor de x e q. Então essa daqui também é para qualquer valor de x e q. A outra sequência também de 4 termos, né? É uma sequência x, x ao cubo, x vezes q, x ao cubo. Sendo que o q tem que ser diferente de zero, porque é um APG de 4 termos, de razão Q ao quadrado, nesse caso aí, para qualquer valor de x e q, com q diferente de zero, né? Também o q representa aqui mais adequada quando pretende terminar APG de 4 termos, onde também você conhece o produto entre elas. Deixa eu subir aqui, né? O produto entre esses valores aí. E aí a gente vai ver agora como é que isso daí realmente ocorre, né? Na prática. Como é que a gente faz isso na prática? Será que é algo tão complexo assim? Vamos ver. Então aqui, deixa eu subir mais um pouquinho. Pede para determine a PG de 3 termos, sabendo-se que o produto dos 3 termos é 8, ó. Ele diz aqui que o produto dos 3 termos é 8, então é o seu produto. E a soma do segundo com o terceiro é outra informação. Soma do segundo com o terceiro é 18. Então vamos escrever o que ele diz. Então, quando a gente conhece o produto, a segunda questão, né, como é 3 termos, é a mais adequada. O segundo exemplo. Que exemplo é x sobre q, lembra? X e xq. Como ele está falando produto, eu estou escrevendo aqui o produto. E o produto deles tem que ser igual a quem? A 8. Fazer como se fosse um sistema. Depois ele diz que o segundo com o terceiro termo é igual a 18. Segundo com terceiro. Ó, primeiro, não é isso? Segundo, terceiro, vindo na sequência. Então vai ser x mais x vezes q, isso é igual a 16.
que eu posso fazer? Galera, ó, que em cima, né, e que embaixo, simplifica, que é aqui uma multiplicação. Então, eu vou ter x vezes x vezes x, que é x ao cubo. Então, x ao cubo é igual a 8. O que é que eu vou fazer aqui para poder resolver isso aí? Eu vou mudar a cor, eu vou aplicar raiz cúbica. Lembra? Preciso saber o valor de x de um lado e do outro. Quando eu faço isso, qual o resultado que eu acho para x? X igual a 2. Então, eu achei o valor de x igual a 2 e eu vou vir aqui, ó, na situação para poder resolver agora, porque eu tenho x mais q, né? xq é igual a 16. Ou 16 não, é 18. Só que meu x vale quanto? 2. Se o meu x vale 2, o que é que eu vou fazer? 2 mais 2q é igual a 18. Aí, resolvendo aqui, eu vou ter que 2q é igual a 18 menos 2, porque positivo passa negativo. Então, eu tenho que 2q é igual a 16. Então, q, nesse caso aí, vai ser 16 dividido por 2, né? Q é igual... Deixa eu subir mais um pouquinho. Q é igual a quem? 16 dividido por 2. Então, nesse caso, Q vale 2. Então, eu achei minha razão. Se eu achei minha razão, agora é só substituir para que eu ache os valores da PG, né? Porque a gente já viu que a gente utilizou essa razão aqui, que é x sobre q mais x e x vezes q. Essa é a nossa PG. Então, quanto é que vale x? 2. Então, escrevendo a PG aqui, ó, mudar a cor. X vale 2 e Q também vale 2. Pronto. Nesse caso, x é só x, né? E no outro é 2, né? X vezes Q, que também é 2. Então, trazendo aqui, 2 dividido por 2 dá 1, 2 e 4. E aí a gente fecha aí, né, esse exemplo aí da nossa PG. Tranquilo? Nesse outro exemplo, ele vem dizer o quê? Em uma PG, né, de 4 termos positivos, ó, 4 termos positivos, então foca aí, que ela já deu a situação, que são 4 termos e positivos. O produto do segundo com o terceiro é 4, e a soma dos primeiros termos com o quarto é igual a 5. Determine a PG. Então, eu vou escrever aqui a PG de 4 termos. Quando eu conheço o produto, é aquela x sobre x ao cubo. Então, vai ser x sobre q ao cubo, né? Depois x sobre q. Depois x vezes q. E x vezes q ao cubo. Pronto, essa daqui é a nossa PG. Aí o que é que ele diz? A informação. Ele diz que o produto do segundo com o terceiro é igual a 4. Então, o produto do segundo com o terceiro. Então, o que é que eu tenho? X sobre Q, não é? Vezes x vezes Q, isso é igual a 4. Qual a outra informação que ele passa? Ele diz que a soma do primeiro com o quarto é 5. Primeiro termo, x sobre q ao cubo, mais x vezes q ao cubo, isso é igual a 5. Vou resolver aqui primeiro, né, galera, por razões óbvias. Eu já consigo automaticamente aqui eliminar. Então, vou ter x ao quadrado, né? Porque x vezes x ao quadrado é igual a 4. Aplica a raiz de um lado e do outro, raiz quadrada. Isso implica que x é igual a quem? A 2. Então, aqui eu já achei meu primeiro valor de x. X igual a 2. O que é que eu tenho que fazer agora? Substituir, né? Porque ele fala que quando você aplica a raiz,
No primeiro caso, você vai ter o quê? Da primeira equação, esse x aí vai ser mais ou menos, né? Quando aplica a raiz, ele pode assumir tanto dois valores, positivo ou negativo. Eu coloquei aqui, então a gente vai para a substituição. Então na substituição você tem que 2 sobre q ao cubo, mais 2 vezes q ao cubo, isso é igual a 5. Como aqui é uma fração, vou tirar o MMC, né? Que é o MMC, que é o cubo. Então, que é o cubo de um lado, que do outro. Que é o cubo dividido por que é o cubo dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Mais que é o cubo, ó. Não coloca, mas está aqui que é 1. Dividido por quem? Por 1 dá que é o cubo. E que é o cubo vezes que é o cubo dá 2 que é a sexta. E aqui, 1 menos dividido por que é o cubo dá que é o cubo. E 5 vezes q ao cubo dá 5q ao cubo. Pronto. Aí agora é só arrumar, né? Vou tirar aqui. Arrumando aqui a situação, vai ficar com 2 mais 2q a sexta. Tá, do outro lado vou trazer menos 5q ao cubo igual a zero. Posso arrumar ainda, né? Como é que eu arrumo isso aí? Eu posso fazer uma mudançazinha de base também, para poder, mas eu vou trazer aqui, vai ficar 2q a sexta, fazendo a arrumação, menos 5q ao cubo, e mais 2, e isso igual a zero. Então eu vou chamar aqui, ó, para fazer uma mudança de base, que q ao cubo é igual a um y, mas pode ser qualquer letra do alfabeto, um y, um t, tanto faz. Então como é que vai ficar aí? Vamos lá, subir mais um pouquinho. Vai ficar como 2q, melhor 2q não, se eu mudei para y, vai ser 2y ao quadrado menos 5y, né? Já que q ao cubo é igual a y, mais 2. Ah, professor, por que o senhor colocou aqui q ao cubo? Porque lembra, por propriedade, ó, q a sexta é a mesma coisa que q ao cubo ao quadrado. Porque, ó, potência de uma potência, 2 vezes 3 é 6. Aí eu trabalhei com ela. E aí a gente trabalha o delta, né? Famosozinho delta. B ao quadrado vai dar quanto? Menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que também é 2. Então, delta é igual a 25, menos 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2 dá 16. Então, delta é igual a quem? A 9. E a raiz de 9? 3. Deixa eu subir mais um pouquinho. A raiz de 9 é 3. Então, a gente vai calcular Bhaskara. X é igual a menos B. Então, B é menos 5, então vai ser mais 5. Mais ou menos a raiz do delta, que a gente já viu aqui, que é 3. Sobre 2 vezes A. No caso, A é 2. Tá? Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter que x1 é igual a 5 mais 3 dá 8. 8 sobre 4 dá 2. Achei meu primeiro x1. Vou calcular agora meu x2. Né? Vai ser 5 menos 3 dá 2. 2 sobre 4 é igual a 1 meio. Simplificando aqui, a gente achou igual a 1 meio. Então, assim, retornando a variável inicial, né, que foi que a gente fez aqui, a gente vai ter um valor de q ao cubo igual a 2. Então, é preciso aplicar raiz cúbica, né, de um lado e do outro aqui,
para tirar o valor de Q. Então, vou ter que Q é igual a raiz cúbica de 2. Então, achei o meu primeiro valor aqui referente a Q, a minha razão. A segunda, né, a mesma situação, que Q ao cubo é igual a 1/2. Aplica a raiz cúbica de um lado e do outro. Então, você vai ter que Q é igual a raiz cúbica de 1/2, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz cúbica de 2. Como não pode ficar raiz no denominador, você vai racionalizar, né? Multiplica por raiz cúbica numerador aqui. E embaixo também. Aqui é o quadrado, né? Aqui é o quadrado na propriedade a gente aplicar. Então você vai ter que raiz cúbica 2 ao quadrado é 4. E índice igual a potência, né? Porque vai ficar 2 mais 1 é 3. Raiz cúbica de 2 ao cubo. Então vai ficar raiz cúbica de 4 sobre 2. Índice igual a potência, sai a base. Pronto, resolvido isso aí, né? Essa situação aí, a gente vai para as possibilidades, que é justamente aplicar essa aqui, né? Que foi a parte inicial lá, que é x sobre q ao cubo. Então vai ficar x é 2, né? Q é o cubo, primeiro caso. Então vai ser raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Depois temos o que? X é 2 sobre Q. Então vai ser raiz cúbica de 2. E x e 2 vezes x, raiz cúbica de 2. E a outra situação é x vezes... x não, 2, né? X vezes Q ao cubo. Então, é raiz cúbica de 2 elevado ao cubo. Fechando aqui, fazendo essa conta, vou fazer de azul. Aqui vai ficar 1, fazendo a conta. Aqui, racionalizando, vai ficar raiz cúbica de 4. Essa daqui, fazendo a conta, fica quanto? Não precisa fazer nada, né? Já tá aí. Raiz cúbica de 2. E aqui eu posso eliminar aqui. Então 2 vezes 2 vai ficar quanto aí? 4. E aí a gente finaliza, certo? Espero que tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau.